Olá, bem-vindo à nossa sexta aula do nosso curso Análise de Demonstrações Financeiras. Estou aqui com você, professor Alex Magalhães, e a gente vai falar hoje sobre análise de capital de giro, tá? Na aula passada nós falamos muito sobre os prazos médios, né, que a empresa pode estar operando, trabalhando, né, envolvendo contas a receber, contas a pagar, o estoque e também os seus respectivos giros. E falamos, né, na linha temporal sobre o ciclo de caixa, ok? E agora nessa aula a gente vai falar sobre capital de giro, ok? Como é que trabalha, né? Como é que a gente enxerga, como é que a gente analisa o bom desempenho do capital de giro na operação da empresa, tá? Na operação do negócio, perfeito? Então, para a gente começar a falar aqui, né, lembrando que a gente está utilizando aqui um balanço fictício, né, da nossa empresa Companhia Exemplo BSA, envolvendo 2 anos, né, ano 1 e ano 2, sendo o ano 1 o penúltimo ano e o ano 2 o último ano, né, dos exercícios apurados aí no balanço patrimonial e na demonstração de resultado do exercício, ok? Bom, para a gente começar aqui, vamos lembrar o seguinte: estamos aqui falando diretamente de como se utiliza as ferramentas para análise das demonstrações financeiras. Eu não vou entrar, né, como eu falei desde o início, nas semânticas, na parte teórica de como foi criado, quem criou, e, enfim, né, toda essa parte teórica a gente está pulando, né, partindo do princípio que são pessoas que estão assistindo essas aulas que já têm um conhecimento prévio sobre contabilidade, sobre finanças, enfim, um conhecimento básico. Então, para a gente simplificar aqui, a gente vai utilizar um método para analisar o capital de giro da empresa chamado método Fleurier, tá? Um francês aí que inventou, né, que elaborou esse método para analisar a saúde financeira de uma empresa do ponto de vista do capital de giro, ok? O capital de giro que ela tem, o capital de giro necessário para a sua operação, né? E se há, inclusive, né, sobra, né, desse capital de giro que fica alocado lá como saldo de tesouraria, tá? Tudo isso a gente, claro, vai entender para também compreender ainda mais profundamente por que a gente avalia o ciclo da empresa, o ciclo operacional, o ciclo financeiro, o ciclo de caixa e envolvendo os prazos, né, em determinados momentos para o pagamento de fornecedores, para os recebimentos dos clientes, para as outras demandas, né, que existem dentro da empresa. Então é importante entender como é que se compõe, de onde se origina o capital de giro da empresa e se ele realmente é demandado ou não, tá? Então, seguindo aqui, como a gente falou, né, na aula anterior, sobre todo o ciclo, né, de caixa da empresa, onde necessariamente o capital de giro da empresa, né, o capital de giro próprio, será demandado para suprir demandas que a empresa precisa, né, honrar, cumprir compromissos e que ainda não tem os recursos, né, oriundos, né, originários do seu recebimento, da sua operação comercial. Ou seja, a partir do momento que houve a compra da matéria-prima, né, houve o período de pagamento aqui dos fornecedores, né, houve o período de estocagem, né, e aí houve essa primeira demanda que é para pagar os fornecedores. Então, daqui até os recebimentos, tá, pode surgir outras demandas, como por exemplo folha de pagamento, enfim, né, outros compromissos, que a empresa precisa ter um capital de giro, seja ele próprio ou tomado junto a terceiros, caso não haja nessa condição, para honrar esses compromissos até ter o recebimento, ok, de suas vendas, tá certo? Então, como é que a gente analisa, né, o capital de giro da empresa e quais decisões podem ser tomadas sobre esse capital de giro, tá? Bom, a gente verifica da seguinte maneira. A gente primeiro entende o seguinte: olha,
decisões importantes que são, né, tomadas aí sobre o capital de giro, né, ou baseadas no capital de giro da empresa. Tá. Você tem aqui, por exemplo, gestão do caixa e gestão do estoque, ok? Se a empresa possui um bom capital de giro, que há até inclusive uma sobra em relação a, a sua necessidade, né, no ciclo financeiro, é possível, né, você gerenciar ou você investir em estoques? Sim, é possível, tá? Políticas de crédito e cobrança dos recebíveis. Quando a empresa passa a conceder crédito, ou quer conceder crédito, é vender a prazo. Então você está tomando um risco junto ao seu cliente, né, assumindo que dando um prazo para ele de pagamento, ele vai honrar com esse compromisso lá na frente. Então você pode aí trabalhar com políticas de crédito para conceder esses prazos e também conceder um limite, né, um valor limite para que ele faça essas compras, né, junto à empresa. Empréstimos de curto prazo e outras disponibilidades de financiamento. Aqui são decisões que precisam ser tomadas, né, de cunho importante, para saber o seguinte: meu capital de giro ele é suficiente para suprir as minhas demandas, né, no meu ciclo financeiro? Se não é possível, se não é suficiente, será que eu necessito tomar recursos financeiros, né, junto aos bancos para complementar, né, essa parte, essa lacuna aí que tem no meu fluxo de caixa, no meu capital de giro? Financiamento dos estoques, né? Vamos imaginar aqui, eu quero comprar mais matéria-prima, eu quero comprar mais produtos, né? Que eu quero investir mais. Posso investir isso dentro no meu estoque, comprando, né? Aproveitando de repente oportunidades de mercado. Financiamento dos recebíveis, né? Quando a gente fala de financiamento, não é somente dar prazos, mas fracionar, dividir, né, em parcelas, né? Se eu posso vender com até 2, 3, 6, 10, 12 parcelas, o meu capital de giro permite financiar isso, né? Uma venda parcelada junto aos meus clientes. E outras coisas que a gente também avalia aqui é a preocupação sobre o capital de giro, né? Com relação à disponibilidade de matéria-prima e estoque, né? Porque às vezes o capital de giro pode ficar preso, né, no estoque e ele não estar girando, né, como a empresa esperava, como nós falamos aqui na análise de giro ou dos prazos médios de estocagem. Né? A operação na linha de produção, se ela está sendo de forma contínua, se não está havendo aí vácuos, lacunas ou ociosidade, concessão de créditos aos clientes e de repente passar a ter problemas no recebimento, atrasos de pagamento, né, dos clientes e ter aí um índice de inadimplência que pode, né, atrapalhar o seu capital de giro, né, aproveitamento de vantagens de compra a crédito e descontos, né, por pagamentos antecipados, que é o que a gente fala, né, muito quando, por exemplo, existe aí, né, a oportunidade de pagar uma dívida ou pagar, na verdade, um credor com antecipação, né, com um prazo aí reduzido e obter descontos, né, no pagamento desses compromissos, né? Gestão de caixa, né, e disponível, que é o que? Olha, se tem sobra de caixa, né, podemos estar aplicando essa sobra de caixa e, por fim, o pagamento dos funcionários, impostos e demais obrigações, né, que tem que ter uma preocupação muito grande se o capital de giro vai estar honrando todos esses compromissos aí. Enfim, para que a gente entenda, né, numa visão, vamos dizer assim, mais holística, mais, como eu posso dizer assim, mais visual, né, de uma visão mais gráfica, né, melhor dizendo, o que a gente entende do capital de giro em relação à operação, em relação, né, a todo o ativo e passivo da empresa. O capital de giro, ou capital de circulante líquido, né, como também é conhecido, é nada mais do que aquela diferença que sobra em relação a todo o ativo circulante, né, a disposição do ativo circulante, ou as disponibilidades no ativo circulante,
para honrar os compromissos ou pagar os fornecedores ou os credores, né, que estão ali alocados no passivo circulante. Então, aquela sobra, né, que a gente vê subtraindo do ativo circulante o passivo circulante é o capital de circulante líquido, né, ou o capital de giro da empresa. E a gente também pode identificar essa mesma, né, esse mesmo capital, né, de giro quando a gente olha a liquidez. Então vejam, já estamos aqui também tendo correlações, né, com relação aos índices de liquidez. O índice de liquidez corrente é, na verdade, o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. E lembra qual era a leitura? Para cada R$1, né, que existe de dívida no passivo circulante, eu tenho R$1 e mais alguma coisa, né, no ativo circulante para honrar os compromissos. Então, esse mais alguma coisa é o capital circulante líquido. Tá? Aí onde mostra o poder de liquidez da empresa dentro da sua operação. E aí, é claro, nós temos aqui, né, também para entender, né, como é que vamos calcular, né, o capital de giro da empresa, entender o seguinte: existe um ativo circulante financeiro, tá, que é composto por caixas, bancos, aplicações financeiras de curto prazo e qualquer outro ativo que se enquadre dentro dessas características. Tá? Nós temos o ativo circulante operacional, que é o estoque, o contas a receber, provisões de devedores duvidosos, adiantamento, né, de clientes e qualquer outro tipo de ativo que se enquadre na operação da empresa, no ativo circulante operacional da empresa. Temos o passivo circulante financeiro, que são empréstimos e financiamentos de curto prazo, tá? Ou qualquer outro tipo de compromisso, né, junto a instituições financeiras ou credores que caracterizem, né, empréstimos num curto prazo. E temos o passivo circulante operacional, que é fornecedores, impostos a pagar, salários a pagar, provisões, né, ou qualquer outro tipo de compromisso que se enquadre dentro das características operacionais da empresa, tá? Compromissos com relação à sua operação. Então, identificando, né, todos esses elementos aqui para nós calcularmos, né, o capital de giro da empresa e a necessidade de capital de giro da empresa, né, utilizando aí o método Fourier, né, para avaliar, né, toda a estrutura, a solidez ou, né, a saúde financeira da empresa. Ok? Então nós temos aqui, né, primeiramente vamos entender o seguinte: quanto que a empresa necessita para sua operação? Quanto de capital, né, quanto de combustível ela precisa para a sua operação? Então esse cálculo é feito da seguinte maneira: eu vou apurar o ativo circulante operacional, como a gente já descreveu, né, no slide anterior, quais são as contas que precisam ser somadas, e vou subtrair o passivo circulante operacional, né, o PCO, que a gente também já identificou no slide anterior. Isso vai dar qual o valor necessário de capital de giro para a empresa suprir, ou para a empresa, né, fazer com que a sua operação gire, né, a sua operação aconteça. Tá? E aí, o que a gente já pode ter aqui? Né? Quando a gente calcula o capital circulante líquido, que é pegar todo o ativo circulante e subtrair o passivo circulante, vai existir lá uma sobra. Né? Então, quando a gente apura, né, todo o capital circulante líquido, ok? E esse capital circulante líquido for maior que a necessidade de capital de giro, ou seja, fazendo aqui um cálculo bem rápido e breve para ter um entendimento. Eu calculo o capital de circulante líquido que foi 100. E aí vou apurar a necessidade de capital de giro, que é 80. Então, se 100 está sendo maior que 80, né, a minha situação, né, financeira ela é favorável, ou seja, eu consigo suprir, né, a necessidade que a empresa tem sobre capital de giro para operar, né, o seu negócio, e eu tenho capital de giro suficiente para cobrir isso. Tá? Agora, se for o contrário, se o meu capital circulante líquido for menor
que é a minha necessidade de capital de giro, ou seja, para a empresa funcionar, ela precisa de 100, né? Como necessidade de capital de giro, e ela só tem 80, a gente chama isso de overtrade, ou seja, a empresa está com deficiência no seu capital de giro, e aí provavelmente ela vai ter que fazer o quê? Buscar uma complementação através das instituições financeiras, com empréstimos bancários, né, de curto prazo, para suprir isso. E essa situação, esse cenário, já passa a ser um cenário que causa prejuízo mais ainda na empresa. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que empréstimos bancários, né, principalmente a curto prazo, geram custos financeiros que vai diminuir mais ainda, né, a sua margem de lucro ou o seu resultado, né, líquido no final do período apurado. Tá? E aí o que a gente entende é, olha, provavelmente a operação da empresa não está indo bem, não está gerando caixa, não está gerando lucro suficiente para alimentar ou realimentar o seu ativo circulante. Lembre que o lucro, né, apurado, a contrapartida vai para, né, o caixa da empresa ou a parte de disponibilidades da empresa, né, e quanto mais você aumenta, né, a parte de disponibilidades no ativo circulante, mais liquidez você adquire em relação aos compromissos que você tem no passivo circulante. Perfeito? Então, isso é importante avaliar, tá? Para que não tenha problemas aí na hora de você estar inserindo, né, ou avaliando o capital de giro da empresa e a necessidade de capital de giro, tá certo? Então é importante estar fazendo esses cálculos aí. E aí, onde é que se enquadra esses cálculos? Lá naquela linha temporal que a gente avalia o ciclo financeiro da empresa. É ali que a gente enxerga aonde está sendo demandado o capital de giro, em que momento está sendo demandado o capital de giro e qual é a necessidade que exatamente precisa ali. Tá? Então, se eu tenho um capital de giro de 100 e a necessidade é de 80, ótimo, perfeito. Né? Eu consigo suprir, né, aquela demanda. Agora, se for ao contrário, começa a surgir os problemas dentro do seu fluxo de caixa, dentro do fluxo de caixa da empresa. Perfeito? E aí, claro, né, quando a gente vê a diferença, né, do capital circulante líquido menos a necessidade de capital de giro, a gente enxerga o saldo de tesouraria, né, que é aquela sobra que a gente fala lá, que a gente viu, né, naquele gráfico, né, quando a gente compara o ativo circulante com o passivo circulante. Tá? A gente tem aí o saldo em tesouraria. Perfeito? Um exemplo aqui que eu trouxe, né, para a gente entender, né, e fixar mais ainda esse conceito, é aqui com relação às informações do nosso balanço fictício. Então nós temos aqui, né, no último ano, tá, um capital circulante de 91.430, ok? Enquanto que no ano anterior, tá, no penúltimo ano, o capital circulante era de 68.779. Então, o que a gente entende aqui? Que houve uma melhora, né, no capital de giro da empresa. Tá? Por quê? Porque provavelmente gerou caixa, gerou fluxo de caixa, gerou lucro, e esse lucro aumentou o capital circulante líquido, e, consequentemente, a liquidez da empresa. Tá? E a necessidade de capital de giro, tá? Também houve um incremento, houve um aumento, passando do penúltimo ano, foi o ano 1, de 181.476 para 202.671, ok? Só que aí, o que a gente observa aqui? Olha, o nosso capital circulante líquido, ele está inferior à necessidade de capital de giro, tá? Ele está inferior, tá? Então, o saldo de tesouraria, que deveria ser negativo, ele vai estar positivo? Vai. Por quê? Porque provavelmente a complementação, né, desse déficit aqui está sendo através de empréstimos financeiros, né? Pode ser através de empréstimos financeiros, tá? Então, o que acontece? Quando a gente olha aqui no ano anterior, do saldo de tesouraria, ele já está negativo, ou seja, já estava numa situação ruim, ou seja, provavelmente contas, né, com saldos negativos,
E aí melhorou em relação ao último ano, porque provavelmente houve aí empréstimos, tá? Contratação de empréstimos para suprir essa deficiência, perfeito? Agora, existe uma situação, tá? Que pode ser peculiar da seguinte maneira também. Quando, né, o meu saldo do capital circulante líquido, tá? Ele é inferior, ele é negativo, tá? O que pode acontecer aqui, tá? Pode acontecer que o meu prazo de pagamento ele é superior ao meu prazo de recebimento. Então, nesse caso aqui, que a gente, num primeiro momento, estamos identificando que, olha, pode haver problemas, né, dentro do ciclo financeiro, né, porque não há recurso suficiente de capital de giro para cumprir os compromissos da empresa, mas existe também uma outra situação que pode acontecer da seguinte maneira: olha, o meu valor, né, meu saldo de tesouraria está negativo, mas pode acontecer que, tá, ele está negativo porque existe uma condição de que, olha, o meu prazo de pagamento ele é superior ao meu prazo de recebimento, ok? O meu prazo de pagamento ele é superior ao meu prazo de recebimento, tá? E aí, neste caso, tá? Neste caso, é o que a gente fala que acontece muito às vezes no setor varejista, né? A empresa recebe com um prazo talvez lá de 30 dias, né? E vai pagar os seus fornecedores com prazo de 60 dias, 90 dias. Então, mesmo que ele tenha uma deficiência no seu capital de giro próprio, ele se utiliza, né, a empresa se utiliza do capital de giro de terceiros, que na verdade era a parcela que deveria ser paga para os fornecedores, só que ele vai ser pago no momento que houver, né, após o momento de receber os valores junto aos clientes. Então, mesmo ele tendo essa deficiência, tá? Mesmo ele tendo essa deficiência, ele está fazendo o quê? Olha, mas eu tenho um prazo superior, né? Um prazo de pagamento superior ao meu prazo de recebimento. Então, dá tempo de eu receber dos meus clientes para complementar, né, vamos dizer assim, o caixa e fazer o pagamento aos meus fornecedores. Por quê? Porque eu vou pagá-los depois de receber dos meus clientes. Tá? Então, você está atuando aí com o capital de terceiros. A diferença é que o capital de terceiros é da sua própria operação, obtido através de negociação, né, no ciclo temporal, né, dos prazos em relação ao fornecedor. Não está buscando capital de terceiros por meio de empréstimos, tá, para complementar o caixa, né, junto a instituições financeiras. Você está usando através dos prazos, né, tendo um prazo maior para fazer, né, o pagamento, honrar com os compromissos junto aos credores, junto aos fornecedores. Tá, ok? Então é isso. A gente fica por aqui com relação à análise do capital de giro, tá certo? Nós vamos agora para a nossa última aula, e nessa última aula nós vamos conectar todos os indicadores, todos os grupos de indicadores aí, para a gente compor o nosso relatório, o nosso parecer sobre, né, a empresa, sobre a análise financeira da saúde econômica da empresa, tá? Então a gente vai ter aí agora uma aula, né, finalizando o nosso curso, de como montar esse relatório, como estruturar esse relatório, como alinhar, né, e conectar todos os indicadores ou grupos de indicadores para dar um parecer e um diagnóstico sobre a situação econômica e financeira da empresa que está sendo analisada ou da própria empresa que você, né, está analisando, avaliando aí, né, o seu negócio, né, e o desempenho que o seu negócio está proporcionando aí, tá ok? Então, até a nossa próxima aula, né, fechando aí o nosso curso, né, para elaborar os relatórios que vão ser confeccionados aí, tá bom? Então, até mais, tchau.